Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a rodada do Paranaense, uma rodada que foi muito boa para o Paraná Clube, uma rodada que deu uma forcinha para o Tricolor depois da vitória sobre o Apucarana. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal. Estamos muito próximos de atingir a meta dos 1.400 inscritos. Então, para você que acompanha os vídeos aqui no canal, gosta do meu trabalho, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, copie o link desse vídeo e esparramem nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, rumo a 1.400 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês, tá bom? Antes de nós falarmos a respeito dessa forcinha que o Paraná Clube ganhou na rodada desse fim de semana, eu gostaria de passar a rodada completa para vocês, a segunda rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, que começou no sábado, às 4 horas da tarde, com a vitória do Paranavaí sobre o Iguaçu por 4-1. Esse jogo foi às 4 horas da tarde. Às 6h30, o Grêmio Maringá recebeu o Rio Branco e foi goleado pelo placar de 4-1. Também às 6h30 de sábado, o Paraná recebeu no Couto Pereira a equipe do Apucarana e venceu por 3-0. No domingo, às 11 horas da manhã, o Nacional recebeu a equipe do Laranja Mecânica e o jogo terminou empatado em 1-1. E para finalizar a rodada, também no domingo, às 4 horas da tarde, lá em Foz do Iguaçu, os donos da casa receberam o Patriotas e o jogo terminou empatado em 1-1. A classificação do campeonato depois da segunda rodada tem Rio Branco e Paraná, ambos com 6 pontos conquistados. O Rio Branco tem um saldo de gols melhor do que o do Paraná, por isso que o Rio Branco está na primeira colocação. Em terceiro lugar, o Foz do Iguaçu com 4 pontos. Em quarto lugar, o Patriotas também com 4, fechando o G4 da competição. Em quinto lugar, o Paranavaí com 3. Em sexto lugar, o Apucarana também com 3 pontos. Em sétimo lugar, o Nacional com 1 ponto. E em oitavo lugar, o Laranja Mecânica também com 1 ponto. A zona de rebaixamento da competição, o Z2, está no momento com o Iguaçu e com o Grêmio Maringá. Ambos ainda não pontuaram. Se o campeonato acabasse neste momento, Iguaçu e Grêmio Maringá estariam rebaixados. E o porquê que eu falo, né, que essa rodada ajudou o Paraná, né? Vamos focar aqui principalmente no jogo entre Foz do Iguaçu e Patriotas. Era um jogo direto também, né? Era um confronto direto ali no G4 da competição. Assim como o Paraná e Apucarana, foi também um confronto direto. Se o Patriotas tivesse vencido o seu jogo, o Patriotas teria subido para a terceira colocação, também com 6 pontos. Aí iria ficar Rio Branco, Paraná, Patriotas e Foz do Iguaçu. Ficaria assim o G4. Rio Branco, Paraná e Patriotas com 6 pontos. O Foz do Iguaçu fecharia o G4 com 3 pontos. Se o Foz do Iguaçu tivesse vencido o Patriotas, o Foz do Iguaçu assumiria a liderança da competição. Isso porque o Foz do Iguaçu tem o saldo melhor de gols do que o Rio Branco e do que o Paraná, né? O Foz do Iguaçu que goleou a equipe do Grêmio Maringá na primeira rodada por 7-0. Então, com isso, né, alavancou os gols marcados, né, que é o primeiro critério de desempate. Então, se o Foz do Iguaçu tivesse vencido o seu confronto, chegaria aos mesmos 6 pontos que o Rio Branco e que o Paraná, porém o Foz seria líder da competição e empurraria o Paraná para a terceira colocação. Mas como o jogo terminou empatado em 1-1, o atual cenário da competição é a seguinte: o Paraná é o segundo colocado com 6 pontos ganhos,
O Foz do Iguaçu e o Patriotas, ambos têm 4 pontos e o Paranavaí é o quinto com 3 pontos. Ou seja, o Paraná abriu uma vantagem de 2 pontos para o terceiro colocado e de 3 pontos para o quinto colocado. E um detalhe, o próximo confronto do Paraná Clube será contra o Rio Branco fora de casa. Ou seja, um confronto direto na briga pela ponta da tabela. Se o Paraná vencer o Rio Branco, o Paraná não só vai se tornar líder da competição, como também vai se tornar líder isolado. Olha a importância do jogo de sábado entre Rio Branco e Paraná. Quem vencer esse jogo vai ficar com a liderança isolada. Aí você deve estar se perguntando, né? Ah, mas é só o início da competição? Ah, mas isso não quer dizer nada? Ah, mas você está secando o Paraná? Ah, porque é isso, porque é aquilo. Sempre tem, né? Sempre tem aquela pessoa que não, parece que não entende nada do que eu tô falando, né? Parece que eu tô falando grego e a pessoa não entende o que eu tô falando, né? Só para você poder entender. Quem acompanha os vídeos aqui no canal, né? Quem me acompanha, quem assiste os vídeos até o final, sabe que eu vivo falando isso. Tô desde o começo do ano falando a respeito disso. Que para mim, não importa em qual posição o Paraná vai terminar na primeira fase. Para mim não importa se o Paraná vai terminar em primeiro lugar ou em quarto lugar. Para mim não importa se o Paraná vai terminar em segundo ou em terceiro colocado. Para mim não importa. Para mim o que realmente importa é ver o Paraná classificado para o mata-mata e de maneira tranquila. De uma maneira em que a gente não tenha que ficar dependendo de outros resultados. A gente se classificar de uma maneira em que a gente possa olhar e falar, poxa, o Paraná se classificou sem sustos. O Paraná não precisou de calculadora, não precisou de conta, não precisou fazer a sua parte e os adversários fazer a parte deles e tudo mais. Não precisou de nada disso. O Paraná se classificou de maneira tranquila. E com esse pequena vantagem que o Paraná está abrindo, 2 pontos em relação ao terceiro colocado e 3 em relação ao quinto, isso pode muito bem aumentar, né? E lá na frente, lá faltando 3 jogos para acabar a primeira fase, ou 2 jogos para acabar a primeira fase, o Paraná já pode estar classificado. O Paraná já pode estar na dele, restando somente qual a posição e qual o adversário que o Paraná vai enfrentar na semifinal. Só isso, só restando isso. Mas a vaga para o mata-mata está garantido. Vaga conquistada sem sustos, sem depender de ninguém. Então essa vantagem que o Paraná está tendo neste momento é fundamental para isso acontecer. Para o time se classificar o mais rápido possível para a semifinal. Na próxima rodada é um confronto direto, é um confronto dificílimo. O jogo será lá em Paranaguá. A torcida do Rio Branco é uma torcida muito apaixonada. Eu estou muito curioso em saber como vai ser a postura do Paraná jogando fora de casa. É um jogo que vale não só a liderança da primeira fase, mas também vale a liderança isolada, né? Porque, como eu falei, quem vencer este confronto vai ter uma folga na ponta. Então, assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. Mas o Paraná já tendo essa vantagem, mesmo que pequena, já é fundamental para as pretensões da equipe. Para a equipe ganhar mais moral, para a equipe ganhar mais confiança, para a equipe ir com tudo para cima do Rio Branco, mesmo jogando fora de casa. Não só contra o Rio Branco, né? Mas em todos os jogos, principalmente jogando na Vila Capanema, que é um ponto extremamente importante. É o que eu sempre falo também. O Paraná não pode se dar o luxo de perder pontos dentro de casa, principalmente se for confrontos diretos. O Paraná teve o seu primeiro confronto direto jogando em casa contra o Apucarana e se deu bem. O Paraná pode ter outros confrontos diretos aí jogando em casa. A gente não sabe, mas pode ter. E é nesses momentos que o Paraná precisa mais do que nunca da vitória. E como eu falei, abrindo essa vantagem é fundamental para o time chegar para o mata-mata
mais tranquilo, mais relaxado, mais leve e, se Deus quiser aí, garantir o acesso para a primeira divisão do estadual. Essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!